Fala pessoal, nós estamos aqui a bordo do Leapmotor C10 Rev, ou Rev, ou Rev, ou REV, bem, chame como você quiser. E o vídeo que eu tô fazendo é um pouco diferente do que o pessoal tem feito. Quero falar sobre média de combustível. Nossa, que novidade, né? Mas o pessoal sempre faz vídeo de média de combustível, ou melhor, quase sempre, andando normal, andando na velocidade da via, andando igual todo mundo anda. E essa não é a realidade de todo mundo, né? Então eu venho com esse vídeo um pouco diferente, onde eu quero falar sobre que média de combustível esse carro vai fazer andando um pouco mais acima do que o normal de todo mundo, que é como normalmente eu ando. Eu costumo dizer que eu gosto de chegar antes da previsão do Waze. Esse sempre é o meu objetivo. Mas vamos lá, né, pessoal? Então, eu estou fazendo aqui uma viagem de quase 300 quilômetros. Esse carro aqui é extremamente novo. A gente recém pegou ele. E eu quero entender algumas coisas também de como elas funcionam e como é o consumo de combustível. Também vou fazer vídeos no futuro com esse carro aqui puxando um reboque onde ele carrega um carro de corrida. Então são tudo coisas diferentes do padrão, mas é legal fazer vídeos assim mais do extremo. Então aos poucos eu vou abrindo a câmera de novo e vou mostrando como que as coisas estão. Ele está configurado nesse momento para o modo combustível, para preservar a bateria no mínimo em 60%. Esse é o meu objetivo, não baixar de 60%. Até agora eu recém saí, então ele está andando só no modo elétrico e o percurso de consumo de combustível de gasolina está em 0, então não temos nada. Quando chegar em 60% da bateria, ele vai entrar para carregar essa bateria de novo, né? E aí que a gente vai entender como as coisas funcionam. O pessoal que segue o canal e que acompanha meus vídeos, ou que não segue, que chegou até aqui por causa do vídeo do C10 Leapmotor, olha os vídeos lá, vocês vão ver que eu sou uma pessoa que gosto de carro. E muitos falam que um carro elétrico não é para quem gosta de carro. Eu gosto de carro, eu ando na pista, no circuito, na arrancada, gosto de ronco, gosto de carro manual. E antes desse carro aqui a gente andava com uma Tiguan 2.0 turbo 350 TSI tração integral, e aquele carro era um delírio de rápido, arrancava muito rápido. E aí eu gosto de dizer assim, mas como que uma pessoa como eu vou parar num carro elétrico? Porque tanto falam que o carro elétrico perdeu o sentido de ser carro, enfim, a gente ouve tanta coisa, né? Eu posso afirmar pra vocês, tudo é carro, tudo é legal, mas cada um no seu quadrado, cada um na sua categoria, porque são coisas diferentes e são legais de formas diferentes. A Tiguan era melhor que esse carro, era mais legal. Esse carro é mais legal que a Tiguan. Não dá pra dizer isso. São legais de formas diferentes, e as coisas que a Tiguan faz, esse aqui não faz, as coisas que esse aqui faz, a Tiguan não faz. E de verdade eu vim parar aqui porque no fim o que a gente quer é guardar dinheiro para as coisas que às vezes a gente tem como prioridades. E um carro como esse pra mim, que ando bastante, significa economizar muito combustível. Então, pessoal, esse aqui é um carro diferente e é legal do jeito que ele é. Assim como os carros carburados são diferentes, os carros manuais, os carros automáticos são diferentes, e cada um vai entregar o que tem de melhor conforme ele foi construído. Mas por que a gente escolheu um Leapmotor C10 Rev enquanto o meu carro ainda está andando no modo elétrico e eu não consigo saber quanto ele vai consumir de combustível? Eu vou falar um pouco sobre esse carro. Esse carro não é o primeiro, mas é
carro que veio para o Brasil agora na era dos carros elétricos, que ele é um elétrico, 100% elétrico, mas que também tem um motor a combustão. Ah, mas alguém pode pensar assim, mas esse carro é híbrido? Não. Não, ele não é híbrido. Os carros híbridos são uma coisa e são legais do jeito que eles são, seja o HEV ou PHEV, como todo mundo chama. E esse aqui é o REEV, R-E-E-V. É uma outra coisa. Ele é um carro 100% elétrico de tração traseira. Olha só que diferente que ele é. Ele não é nem tração nas quatro rodas e nem tração dianteira. Ele é tração traseira. E ele é 100% elétrico. Ele tem um motor elétrico, ele tem baterias de carro elétrico, mas lá dentro do capô ele tem um motor a gasolina que serve exclusivamente para gerar energia. Sabe aquele memezinho que a gente às vezes vê rolando no Instagram, no Facebook, enfim, de um carro elétrico com um reboque, um gerador em cima, plugado nele, carregando? Esse carro é isso, genuíno. Ele nasceu assim. Ele tem um motor que funciona com gasolina e que só serve para gerar energia para o motor elétrico. Ou seja, esse carro nunca fica sem bateria, a não ser que você não abasteça ele. Então ele se comporta como um carro elétrico em qualquer situação. Ele tem o torque instantâneo de carro elétrico, ele é silencioso, tudo como um carro elétrico, e ainda tem essa vantagem de ter um gerador de energia para ele, para que você não precise se limitar aos 200, 300, 400 km de autonomia que um carro elétrico faz no máximo. Esse carro aqui, com o tanque de combustível de 50 litros cheio, promete, andando no modo normal, igual todo mundo, uma autonomia de 950 km. E isso é muito legal. E porque você vai lá e abastece mais, e ele vai continuar andando, você não vai precisar parar para carregar as baterias dele. E ele vai fazer isso tudo sozinho. São modos de conduções que você programa e escolhe. Por exemplo, eu já falei lá no início do vídeo, eu escolhi aqui o modo combustão e programei para 60%. Ele nunca vai deixar a bateria baixar de 60%. Poderia botar em 20%? Poderia botar em quanto eu quisesse, ele manteria no mínimo naquilo. Por que que eu não coloquei no menos, no menor possível? Porque quando eu estiver voltando e eu olhar para a autonomia da bateria e ver que faltam, por exemplo, talvez 180 km de autonomia de bateria, e falta mais ou menos isso para eu chegar de volta na cidade que eu moro, eu desligo o modo a combustão e deixo no modo 100% bateria. É uma forma de economizar, porque eu chego em casa, plugo ele na tomada, eu tenho energia solar e eu gasto um valor muito, muito pequeno para manter a bateria desse carro cheia. Isso representa uma economia bem significativa para quem anda bastante, hein, gente? Por isso que é de se considerar um carro como esse. Olha só, eu já andei 35 minutos e eu não consumi uma gota de gasolina até o momento. Isso é muito legal. Então eu vou andar agora mais um pouco e vou andar de uma forma mais rápida. Como vocês já viram que eu estou andando um pouco acima da média de todo mundo, mas agora tem trânsito, então não tenho o que fazer também, não vamos fazer loucuras. E eu volto para contar para vocês como que as coisas estão. No presente momento nós estamos com 86% de bateria. Eu saí de casa, estava com 99%. Quando ele chegar em 60%, ele vai começar a carregar a bateria e eu vou contar pra vocês como as coisas vão se comportando. Então a bateria foi carregada até 99% e a gente vai colocar aqui o modo de condução, onde ele vai usar o combustível para manter a bateria no mínimo em 60%. Vamos olhar aqui também, ó, desde o último carregamento. Então tá zero, ó.
tanto do abastecimento quanto o da recarga. Aproveitando agora que a rodovia deu uma liberada no trânsito para desenvolver um pouco mais. Olha só, o legal do carro elétrico é isso aqui, ó. É rapidinho, ó. Instantâneo o negócio. Previsão de chegada ainda de 1h25. Vamos ver como é que vai se comportar. Ele para ali, ó, 173, tá em 171, 175. Realmente ele vai até ali e para. Senão o consumo de bateria vai enlouquecidamente lá pra cima, né? Vamos até dar uma olhada aqui o que a gente dá. Olha só, já tá em 68%. Realmente o consumo da bateria em altas velocidades derrete, né? Daqui a pouco ele já vai entrar no modo combustão para manter essa bateria estável aí. Olha só que interessante, fazem 8 km que o motor a combustão ligou. Pela primeira vez desde que eu tenho carro, não tinha visto isso acontecer ainda. Nesse momento ele está fazendo 6,8 litros por 100 km, isso dá 14 km por litro. Por quê? Porque a bateria está com 57% e lembra que eu programei ele para se manter em 60%? Então é isso que ele vai fazer. Ele vai sempre forçar para manter no 60% e é isso que eu quero, porque eu quero ver como vai se comportar dessa forma aqui. Bem interessante mesmo. Vamos deixar andar, deixar correr, deixar ele carregar a bateria. Eu tô andando aqui quando possível, né, com o piloto automático programado ali no 110, 120 por hora, conforme o trânsito vai me permitindo. Agora, por exemplo, estou a 110 por hora, não vou aumentar nesse momento porque daqui a pouco vai ter um radar, eu vou ter que baixar para 100 de novo. E ele vai consumir porque ele vai querer carregar a bateria. Nesse momento 13,8 km por litro. E eu tava até olhando aqui, olha só que interessante isso. Ele tá mantendo o giro do motor em 3.300, agora baixou para 3.000 RPM, 2.500. Bom, ele vai variar, né, de acordo com a velocidade que eu andar. Temperatura do motor em 90 graus. E o motor a combustão, ele rodou, entre aspas, já 25 km, porque deve ter feito testes, né? O total do carro é 167 km que ele rodou e o motor a combustão rodou 25. Legal, uma experiência nova, são coisas muito diferentes do que a gente está acostumado. Vamos ver como é que se comporta andando dessa forma. A bateria está se mantendo ali em 57%, não caiu mais porque ele vai manter nisso, porque foi isso que eu pedi. Ele pedi 60%. Com certeza, conforme eu acelerar mais, ela vai cair um pouco, ele vai aumentar o giro do motor, vai carregar mais a bateria. Esse é o trabalho dele, né? Olha só que interessante uma coisa que aconteceu agora. Estou com o ACC ligado, que é o piloto automático adaptativo, e ele freia, ele acelera, ele ajuda a manter na faixa. E quando eu fiz uma curva ali, ele diminuiu a velocidade. Talvez isso não seja bom em alguns momentos, mas em outros é, porque na curva não precisa, talvez, andar naquela velocidade que a gente conseguia andar em linha reta, né? Está aí. Agora já está em 13 km, 6, e ele está caindo a média, ó, caiu para 13 km por litro, 8 minutos ligado. Porque eu estou andando numa velocidade razoável assim, né? Mas mesmo assim a gente está falando de um carro de 2.000 quilos, né? Um SUV grande e de pouca aerodinâmica. Com a Tiguan
andando do jeito que eu estou andando aqui, a gente estaria fazendo na rodovia aí na faixa de 9 e pouco por litro. E a tendência é que isso diminuísse para uns 8,5 até chegar em casa entre tudo e voltar, porque tem as ultrapassagens e tudo. Vamos ver como esse carro vai se comportar no final de todo esse esquema, né? Uma coisa interessante também para citar, para quem já teve carro com piloto automático adaptativo, é que, por exemplo, aqui ele vai manter essa distância do carro da frente para sempre, a não ser que esse carro saia da frente ou que eu acelere e peça lugar, né? Ele não vai aumentar a velocidade só porque eu programei ali para ser 110 por hora. Então, por exemplo, aqui, ó, vou precisar acelerar. Até desliguei ele aqui, dei um toquezinho no freio, eu acelero para ele entender que eu quero lugar, ou se ele não me der lugar, eu vou pela direita igual. E aí sim, aí eu ligo o ACC de novo e ele vai se manter naquela velocidade que eu estou solicitando, ou se eu aumentar, que nem eu aumentei aqui, ó, para 120, ele vai manter os 120. E o carro aproveita tudo, né? Por exemplo, aqui na descida ele aproveita para também buscar a energia que ele conseguir buscar recarregando. Daqui a pouco eu volto com mais informações. O mais legal do carro elétrico sempre foi a facilidade dele em entregar o torque, né? Agora, tô aqui na rodovia, ó, tem um carro, 3 caminhões. Se tiver oportunidade, eu quero fazer uma ultrapassagem pra gente ver como cresce rápido. Já fiz algumas aqui e é bem legal isso. Tem inclusive uma novidade assim pra mim, porque eu tava acostumado com a Tiguan, que não era tão instantânea, né? Ela era rápida, mas não entregava tudo tão rápido. Olha só. Vamos voltar aqui, né? Que não dá pra enxergar muito bem a estrada. Mas é bem gostoso, assim. Como o carro elétrico te deixa confortável, né? E esse carro aqui, ele não tem um torque absurdo, são 32 de torque. Então ele não chega a dar aquela patada, não a 80 por hora ou mais. Se você estiver em velocidades menores, sim. Aí ele te segura no banco. Nada muito delírio, mas te segura. Vou aproveitar também agora para comentar que eu estou há 56 minutos, quase uma hora aí andando com o combustão ativado. Então eu andei uma hora puramente elétrico e vai fazer agora uma hora que eu estou andando com o combustão. E é interessante que ele estabilizou. Ele está ali no 7,8 de litros por 100 km, isso dá quase 13 km por litro. E ele se estabilizou nisso, ele está mantendo a bateria 57, 58, 59%, que é o que eu pedi para ele manter. E ele está também mantendo o consumo desse jeito. Então, andei mais rápido, andei mais devagar, conforme o trânsito foi permitindo. E é isso aí. Creio que ele vai se manter nisso. Eu vou chegar daqui a pouco no lugar que eu preciso fazer o trabalho que eu vim fazer. E aí depois eu tenho que voltar todo esse percurso, né? Então vou conseguir ter um veredito final nos próximos takes aí. Mas o desse é que ele tá se mantendo. E talvez quase 3 km por litro não é assim um número absurdamente alto, né? Se nós pegar qualquer Onix 1.0 turbo aí, uma viagem como essa estaria fazendo mais de 16 por litro com certeza. Só que são coisas diferentes, né? O Onix é legal do jeito que ele é e ele desempenha uma economia de combustível muito legal na estrada, mas na cidade não é tanto. É econômico igual, mas não é tanto. E volto a falar, não dá pra dizer que é ruim nem que é bom um ou outro, são coisas diferentes. Esse carro aqui tem 2.000 quilos e a Tiguan, que tem um porte desse aqui, tinha 1.800.
Então, se for falar de consumo, comparando coisas parecidas, né? A Tiguan jamais faria quase 13 por litro nesse percurso aqui. 9 e pouco com sorte. Para Tiguan fazer 14, 15 por litro, que ela faz também, eu teria que andar igual eu tô andando agora aqui, ó, não passando dos 90 por hora. Mas eu só tô andando assim porque eu já vou ter que pegar uma saída direita. É isso. A vantagem maior desse carro sempre vai ser na cidade. Na cidade é onde ninguém vai bater um carro elétrico. Daqui a pouco eu volto com um outro take falando mais coisas. Olhem só o que está acontecendo agora. Eu já estou retornando a 47 minutos de chegar no meu destino. 52 quilômetros faltam para mim chegar. Então logo eu já vou mudar para o modo elétrico. Vou tirar do modo combustão, porque eu tenho uma autonomia na bateria ainda de 83 km. Então dá para mim chegar e ainda andar em alguma coisa na cidade. E tô com autonomia de 92 km de combustível, autonomia somada de 175 km. O que aconteceu? Na volta eu peguei bem mais trânsito, diminuiu a velocidade, consequentemente diminuiu o consumo. Então nós estamos em 7,4 litros para 100 km e isso dá 13,5 km por litro. É muito bom, considerando o trânsito, velocidade e o peso desse carro. É uma média excelente, porque ele começa, a intenção desse consumo é apenas alimentar o motor elétrico. Eu andei 2 horas e 25 até agora no modo de combustão, e eu vou mudar nesse momento aqui para o modo de EV+. O EV+, é o modo que ele vai usar o máximo que ele puder da bateria. Ele deixa chegar em 8%, se eu não me engano. Depois ele vai obrigar o motor a combustão a entrar para recarregar. Então paramos aqui em 2 horas e 26, 184 km de modo de condução com combustível, 13,5 km por litro. Muito bom. Eu já havia andado 1 hora e 28 só no elétrico. Agora eu vou andar mais cerca de 45 minutos. Então essas 2 horas e 20 que eu andei de combustão vai ser mais ou menos 2 horas e 20 que eu vou andar também no elétrico. Como eu tenho placa solar em casa, o consumo é mínimo. Paga uma mixaria pela energia. Então quase que a gente pode pensar que para esse trajeto aí de 300 km, aquela autonomia ali de média de combustível é o dobro, né? Se fosse pensar só em combustível, claro. Se somar as quilometragens, por exemplo, esses 300 km aí, onde 185 foram andados com combustível e o restante todo com energia, e uma energia que foi pago um valor muitíssimo baixo por ela, é como se esse carro estivesse fazendo seus 22 por litro se fosse só pensar em gasolina. Claro que esse é o melhor cenário, algo próximo dos 300 km, porque a gente pode fazer uma divisão entre elétrico e combustão. Conforme essa quilometragem de viagem for aumentar, vai diminuir a eficiência, né? Mas eu ainda vou fazer outro vídeo no futuro indo para São Paulo esse carro. Tenho viagem para lá. E aí sim eu vou andar o máximo que eu conseguir sem colocar energia na tomada. E aí vamos ver o que vai acontecer, e vai ser vídeos pra gente aprender junto. Mas o ideal seria ainda, por exemplo, uma organização. Escolher um lugar para tomar café da manhã, para almoçar, que tenha eletroposto junto, e ir lá e colocar mais energia.
Por quê? Porque a energia, se ela custar menos de R$ 2,00 o quilowatt, é compensatório em relação a abastecer o carro com combustível. E aí o carro tem mais eficiência. Então um carro de energia é um carro de planejamento, né? E a gente pode unir as coisas e planejar. Mas esse carro tem aquela vantagem que eu já citei antes: dá para andar com ele sem nunca conectar em carregador nenhum. É só programar ele ali, andar no modo combustão, que ele vai fazer o trabalho dele sozinho. Agora eu tô nesse... Obrigado, Waze. Agora eu estou no EV+, então quando se aproximar do meu final de viagem, vamos ver como é que vai estar a bateria. Nesse momento faltam 45 km e a autonomia está dizendo que é de 78. Olhem que dados interessantes, ó. Desde a última recarga eu andei 104 km, mas a gente ainda tem autonomia de 42 km. Isso significa que nós vamos andar quase 150 km, bem perto disso, com autonomia 100% elétrica. Engraçado que o Inmetro diz que é 111, né? Mas ele faz bem mais, bastante mais. Ainda mais nessa viagem que eu acelerei, eu andei rápido, eu dei KM, top speed do carro, e mesmo assim conseguimos fazer quase 150 km de autonomia no total. E na rodovia, né? Se eu andar na cidade, a autonomia costuma ser maior em carros elétricos. Pouco mais de 7 km para eu terminar esse percurso, e a autonomia da bateria regenerou um pouco. Tem 47 de autonomia ainda, ou seja, eu vou chegar lá com 40 km de autonomia. Isso é muito legal, porque conforme vai freando, conforme as coisas acontecem, a bateria se regenera. E aí você consegue andar mais ainda. Desde que eu botei no modo EV+, obviamente não ligou mais o motor a combustão. Ele só ligaria se a bateria esgotasse. Então, pessoal, eu queria fazer um pouco desse vídeo exatamente para mostrar andar com o carro de uma forma mais com vontade, assim, acelerando, sem se preocupar exatamente em fazer economia de bateria ou economia de combustível. E é bem legal porque mesmo assim o carro continua econômico. Não sei se eu vou fazer ainda com vontade de economizar, mas com uma viagem longa, andando rápido também, uma viagem puxando o reboque, em breve vai sair vídeo também. E eu acho que essa vai ser um divisor de águas, assim, porque colocar um reboque mais um carro em cima e puxar, você coloca muito mais peso do que é o normal do carro e consequentemente o consumo aumenta, e é isso que eu gostaria de entender. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, escreve nos comentários aí, porque eu já pesquisei um monte desse carro antes de chegar, aprendi algumas coisas, outras eu fui descobrindo conforme comecei a andar, e isso é bem recente. Tem coisas que eu ainda gostaria de mudar e tem coisas que eu descobri que não dá pra mudar. Então, se alguém tiver curiosidade, escreve aí e manda para aquele amigo que precisa ter um carro elétrico ou para aquele amigo que fala mal dos carros elétricos, porque ele só precisa entender que são coisas diferentes. Não é que um é melhor que o outro. Eles são automóveis com objetivos diferentes e tá tudo bem. Um abraço, valeu!